A outra coisa que eu quero fazer esta manhã é apresentar um bebê. Enzo Gabriel. É o rapazinho que estava chorando, querendo mamar. Sua mãe, Larissa Peçanha, e o pai, Alexandro, é isso mesmo? E os demais familiares também. A avó, né? Uma avó bastante jovem, amém? Ok. Vem, nós vamos apresentar. Deixa eu falar um pouquinho sobre apresentar criança. O nosso irmão da bateria, não, Alcides, irmão Alcides, perguntou assim: pastor, eu tenho um pessoal que eu conheço, que tem um bebê e queria apresentar. O senhor apresenta aqui na igreja? Eles não são membros. Deixa eu ver para cá. Eles não são membros da igreja. Eu falei: apresento. Eu disse assim: por quê, pastor? Porque eu acho melhor apresentar aqui do que apresentar em outro lugar. E eu não tenho nenhum problema, porque a aliança é com Deus. A igreja apenas é o lugar, o intermediário. Então, o Enzo tem quanto tempo já? Um mesinho. Ele é cabeludo, hein? Um mês. Uma palavra. A mamãe. O avô. Rapaz, tu não está com cara de avô, não. Avôzão, a avó também. Né? Tem quantos anos? 17 anos. Pode me dar ele aqui. Eu gosto de gente, eu gosto de homem bravo. Eu gosto de homem bravo. Vamos ficar de pé? Uma palavra aos pais. No caso, a mamãe. O melhor presente que você pode dar ao seu filho, minha filha, não é a poupança, não é um pai rico, é Deus. Traga ele para a casa de Deus, porque ele com Deus, ele vai resolver a vida dele bem. Tá bom? Estenda sua mão para cá, Pai. Nós te apresentamos Enzo. Senhor, este menino existe porque tu quiseste. Ele é obra das tuas mãos. E eu quero pedir, Senhor, que no poder do Espírito Santo, ele apresentado a ti, Senhor, diante da igreja, eu peço que o teu Espírito Santo o guie, que os teus anjos acampem ao derredor dele, e que ele seja guardado, porque, Senhor, ele está sendo apresentado a ti, e eu sei que tu o protegerás, até que chegue o dia que ele vai decidir em seguir a ti, Senhor. Nós o abençoamos como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda a igreja diga amém. Assina aqui para entregar ele. Deixa eu assinar o diploma aqui da apresentação. Um mês já está diplomado. Aqui. Parabéns. Ok. Daqui a pouco as crianças estão nascendo falando, irmãos. Eu sou do tempo que criança com um mês ainda estava com o olho fechado. Quem pegou esse tempo aqui? Graças a Deus. Pensei que eu era o último dos dinossauros. Eu acho que eu já fiz tudo. Faltou alguma coisa? Não, porque ainda não tem aí, tá? Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Vamos lá? Tem pouco tempo, mas assim mesmo vamos lá. Meu Deus, me ajuda nesse pouco tempo traduzir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu estou falando o que a igreja deve ser, e eu falei algumas coisas. Eu disse que a igreja é a união do divino com o humano. O que é a igreja, pastor? É a união da parte humana, que somos nós, com a parte divina, que é o Espírito Santo que habita em nós. Isto é a igreja.
Eu não estou falando da igreja de Nova Vida. Eu não estou falando de denominação. Estou falando da igreja de Cristo. E eu disse que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele fala pela palavra, ele fala pelo Espírito Santo e nós executamos. Você sabe que o corpo executa o que a cabeça manda, né? Tanto é que dizem que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Porque o corpo é o executor do cabeça. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, por que a igreja evangeliza? Porque Jesus disse que nós deveríamos evangelizar. Por que a igreja, ela faz uma série de obras? Simplesmente porque é o corpo de Cristo. Amém? Pode levar o Enzo lá para o berçário? Isso, pode deixar para os papais ouvirem a palavra. Tem um berçário lá, pode dar o material para ela. Tem irmãs experientes, tem uma irmã que tem 5 filhos, então ela já... Se ela não pegou experiência nesse tempo, não pega mais, né? Então, só que muitas vezes você não entende o que é a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Mas ouça, não é toda igreja e nem é todo membro da igreja. Por quê, pastor? Porque Deus não tem compromisso com uma denominação. Ele tem compromisso com quem tem fé nele. Então a ação de Deus no corpo, que é a igreja, passa pela fé. Você pode ter uma igreja erudita, organizada, bonita, mas se não tiver o Espírito Santo, é só religião. E religião não é igreja. Religião evangélica não é igreja. Igreja é muito mais que religião evangélica. Dá para entender isso? Diga amém. Nós temos a nossa forma evangélica de cultuar a Deus, que nós acreditamos ser a melhor. Mas isso não é igreja, porque há tantos evangélicos que não são convertidos, há tantos evangélicos que vivem fora da comunhão com Deus, mesmo sendo evangélico. Eu volto e meio, eu encontro pessoas que têm uma tradição evangélica, mas aí você pergunta assim, como é que é? Você tem orado? Você está envolvido na obra? Ah, não, ela só tem aquela tradição. Ela não tem vida com Deus. E eu disse que todas as vezes que alguém que é membro do corpo da igreja, que não tem vida com Deus, é como um zumbi, é um vivo morto, crê, mas não funciona. E a Bíblia diz que a prova da fé é a obediência. Como é que eu sei que uma pessoa tem fé verdadeiramente em Deus? É quando ela obedece a palavra de Deus. A palavra de Deus manda orar, a palavra de Deus manda nos reunir, a palavra de Deus manda a gente amar o próximo. E aí a gente poderia relatar uma série de coisas. Então, eu hoje quero falar um pouquinho mais sobre essa igreja que é um lugar de batalhas. Porque aqui, irmãos, nós travamos as grandes batalhas. Você ouviu aqui o ministro de louvor, quando ele começou o louvor, ele disse assim, você hoje me vê aqui cantando, mas você não sabe como eu cheguei aqui. E todos nós, quando chegamos na igreja, chegamos com problemas, chegamos feridos, chegamos pecadores, chegamos afundados em problemas. E na medida em que nós vamos ouvindo a palavra e praticando a palavra, a Bíblia diz que a palavra vai lavando a gente, lavando a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, é um processo. Eu apenas sou o irmão mais velho. Na verdade, o único pastor verdadeiro da igreja chama-se Jesus Cristo, amém? Eu tenho esse título de pastor por ser um irmão mais velho, experiente, mas na verdade o pastor verdadeiro é Jesus, do qual eu inclusive sou ovelha também. Então eu quero colocar hoje que a igreja é um lugar de batalhas. Por quê? Quando uma pessoa se converte e que ela quer seguir a Jesus, se levanta uma força espiritual contra. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, vive ao nosso derredor, querendo nos tragar. A Bíblia diz que o mal trabalha todos os dias. Se ele tem uma qualidade, se o mal tem uma qualidade, eu posso dizer aqui, ele é perseverante e não é preguiçoso. Porque o mal, todos os dias, ele quer influenciar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, quando uma pessoa se converte, não pensa você
que Satanás fica de braços cruzados olhando e diz assim, ele se converteu. Não, ele vai lutar contra. Então se cria uma grande oposição. E a igreja, que é o corpo de Cristo, diga glória a Deus, tem que pegar este novo membro, essa nova pessoa que está chegando, segurar na mão dela e dizer assim, olha, você não está sozinho não, nós vamos orar com você, nós vamos cobrir. Nós estamos fazendo o culto da grande família, domingo que vem, às 10 horas da manhã, aqui na igreja. E por que desse culto? Está ligado a isso. Irmãos, nós temos que nos proteger. Nós temos que nos proteger. As nossas famílias, nós temos que nos proteger. Há alguns versículos que eu quero ler com você na palavra de Deus, que eu copiei aqui, e eu vou pedir que você abra comigo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 19, nós vamos ver algumas coisas aqui sobre esse se proteger. A igreja é esse lugar de batalha, e essas batalhas que nós batalhamos, nós temos que batalhar juntos. Efésios 2,19. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz o seguinte, todos comigo? Ele diz assim, assim já não sois estrangeiros. Você que chegou, você que está chegando na igreja, eu quero dizer para você que Deus está falando para você isso. Você não é estrangeiro. Ele está dizendo assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Você lembra que eu falo aqui que a partir da segunda vez você já é de casa? Você sempre ouve, você está aqui a primeira vez? Não, a segunda já é de casa. Por quê? Vós não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Diga, família de Deus. A igreja é essa família de Deus que deve se proteger. Por que nós criamos aqui os grupos de afinidade? Existe um grupo de adolescentes, jovens, de iluminadas, mulheres mais maduras, existe grupos de todos os afinidades. Por que, pastor, por que existe isso? E se você não faz parte de um grupo, aconselho a fazer. Jovens casais até 35 anos. Acima de 35 anos, a turma do farol. Cadê a turma do farol? Está aí? Amém? Turma do farol são casais. E uma vez por mês, esses grupos se reúnem, fazem uma reunião que não é culto. Lá nessa reunião, batem um papo, compartilham coisas, fazem uma oração, tem um churrasco, tem um lanchinho, tem um bate-papo, tem um passeio, esse grupo passeia junto, porque eu descobri, irmãos, que a igreja tem que criar amizade, para não ser isso aqui uma frase vazia, a família de Deus não ser uma família estranha, uma família que ninguém não se conheça, nós criamos os grupos de afinidade, para que essa expressão família de Deus seja verdadeira, e nós nos preocupemos uns com os outros, e nós realmente queiramos abençoar uns aos outros. Então, saiba de uma coisa, você está num lugar chamado igreja, que a Bíblia também chama de família de Deus. Nós somos todos irmãos em Cristo. Então, nós temos que nos proteger. E nós nos protegermos como? De várias maneiras. Primeiro, orando uns pelos outros. Amém? Segundo, se interessando verdadeiramente uns pelos outros. Terceiro, ajudando naquilo que... Olha, sempre que pinta um emprego, alguém diz, pastor, estou precisando de alguém para trabalhar lá na minha empresa, assim assado. Aí eu já fico ligado, puxa, nós temos um irmão aí que está precisando de um emprego. E aí, tem um irmão tal. Família se protege. Amém? Família se protege. Eu digo aqui que a gente não deve emprestar dinheiro uns aos outros. Que se você quiser conseguir arranjar um problema, empreste dinheiro. Mas há outras formas de abençoar sem dar dinheiro. Como? Nós fizemos uma vez aqui uma chamada roda de generosidade, que você ia escolher um irmão que não fosse da sua família para abençoar ele, sem preocupar em retorno. Simplesmente você ia abençoar. Quem lembra da roda de generosidade? Irmãos, foi um festival de bênção. Porque um irmão... Olha, pastor, não tem dinheiro.
Ah, mas eu faço faxina. Aí se chegar para a irmã e dizer assim, ó, escolhe o dia da semana aí que eu vou lá fazer a faxina, eu vou deixar a sua casa, que as irmãs digam amém, porque faxina não é mole. Verdade? Então, não tem dia. Outros irmãos foram lá, olha, nós vamos fazer instalação elétrica. Eu sei fazer, ajudou a fazer. Família, você está entendendo que eu estou falando de família de Deus? Ela se protege espiritualmente e ela também se protege também com atos, com gestos de grandeza, de generosidade. É esse tipo de igreja que havia no Novo Testamento. O Novo Testamento era tão sério, irmãos, que as pessoas traziam o dinheiro para a igreja, e eu não vou fazer isso aqui, fique tranquilo, senão você diz, o pastor vai meter a mão no meu bolso? Não. Eu só estou te dando um exemplo para mostrar para você como é que era no Novo Testamento, no início da igreja. O pessoal trazia a igreja aos apóstolos, e os apóstolos supriam a necessidade de todos aqueles que precisavam. Nós temos aqui um celeiro. O que é um celeiro? Todo mês a gente faz a ceia, e a gente traz para a casa do Senhor 1 quilo de... E isso, irmãos, formam cestas básicas. E essas cestas básicas são aplicadas para abençoar outras vidas. Família, dá para entender isso? Diga amém. Família é eu ver o filho do meu irmão enveredando para um caminho mau, e eu digo, olha, meu irmão, eu estou vendo que seu filho está fazendo isso, vamos ajudar, vamos orar. Família é se preocupar uns com os outros. Família de Deus, diga glória a Deus. Então, nós resistimos nas batalhas, demonstrando este amor. Queria ler um outro texto aqui, em Efésios, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, olha só. 14, 15 e 16, não adianta. Vamos lá, Efésios 3, 14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de que toma o nome de toda a família. Família, olha só, tanto no céu, como sobre... A nossa família não é só aqui da terra. A nossa família se estende ao céu, porque o nosso Pai comum, quem é o nosso Pai? Diga, meu Pai celestial é Deus. Diga, o Senhor do universo é meu Pai. O Wagner Monte faz um negócio no programa dele, que, tirando a demagogia, que a gente sabe que é para angariar votos, tudo bem, mas ele fala uma coisa que eu gosto. Ele fala assim, como é que ele diz? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E eu também. Eu também. Porque a minha família não se limita aqui. Os anjos fazem parte da nossa família. O Pai, o Filho, o Espírito Santo fazem parte. A Bíblia diz que o reino de Deus acontece aqui na terra através da igreja. Então a nossa família está para além de ser uma família só terrestre. Ela também é uma família celestial. Jesus fazia questão de falar, eu e o Pai somos um. Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai e a gente resolve esse problema de crer. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Na oração sacerdotal de Jesus, que ele orou pela igreja, ele fala o seguinte, Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um comigo. Então nós estamos ligados aos céus, Jesus é o nosso intercessor. Outra coisa, Jesus foi tão fiel a esse negócio de família, irmãos, que quando chegou no final do ministério dele, disse, olha, já não vos chamamos de servo, dizendo para os seus discípulos, vos chamamos de amigos. Então, ouça, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo o que? A riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados, de que forma? Em amor. Ainda um pouquinho sobre família. Vem aqui com Gálatas,
capítulo 6. Vamos lá? Gálatas, capítulo 6. Volta um pouquinho aí. Versículo 10. Volta só um pouquinho. Paulo escrevendo diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Então, ouça, eu quero fazer o bem ao meu próximo, amém. Mas a Bíblia diz assim: quando você pensar fazer o bem a um próximo, dê preferência, em primeiro lugar, a quem? A família da fé. Surgiu um emprego lá, uma vaga na sua empresa. Tem irmãos aqui que fazem isso. Nós já tivemos gente empregada por esse processo aqui. Então, puxa, eu vou falar com o pastor, vou falar com um dos diáconos, lá, se tem alguém na igreja que tem essas habilidades e que possa preencher. Estamos nos protegendo, dá para entender, irmãos? Família da fé. Você sabe que há instituições que não têm propósitos celestiais, eternos e nem divinos, e que se protegem. A maçonaria, que não tem nenhum propósito divino, eles se protegem entre si. A igreja, a Bíblia diz assim, olha, a igreja tem que se proteger. Como? Eu, quando pensar em fazer o bem, vamos pensar no meu irmão da igreja. Amém? Ok. Também ainda só para completar um pouquinho mais, eu quero terminar fazendo a leitura do Salmo 96, versículo 7. Eu estou falando sobre batalha. E eu estou mostrando como é que você não está sozinho nessa batalha. E como você não deve ficar sozinho. Salmo 96, versículo 7. Diz assim: tributai ao Senhor, o quê? Ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. A Bíblia diz que as famílias devem tributar. Você sabe o que é tributar? Tributo é o quê? Imposto. A Bíblia diz que nós devemos pagar como se fosse um imposto a Deus. Isso aqui, ó. O que é, pastor? Glória e força. Olha o que eu vou falar para você. Quantos sabem o que é dar glória a Deus? Eu dou glória a Deus com a boca, dizendo glória a Deus. Mas eu dou glória a Deus quando eu pratico a sua palavra na terra, quando eu abençoo o meu próximo. Dá para entender isso? Diga amém. Deus é glorificado na minha vida quando eu faço bem. E alguém diz assim, puxa, fulano é um homem de Deus, Beltrano é uma mulher de Deus, aquelas pessoas são de Deus. Hoje é uma expressão que eu gosto muito, fulano é do bem, né? Isso é maravilhoso, isso dá glória a Deus. Diz assim, ele é da igreja, ele crê em Jesus, não, ele é um cara legal, não, Jesus está na vida dele. Então, isso é uma forma de dar glória a Deus, e a Bíblia diz que nós devemos dar glória a Deus, de várias formas, não só com a boca, mas também com os nossos gestos e atitudes. Mas depois ele fala assim, olha, que nós devemos pagar, além dessa glória, diz assim, tributai à família dos povos, tributai ao Senhor glória, já sabemos o que é, e força. Como é que eu posso dar força ao Todo-Poderoso? Como é que eu, fraquinho, pequenininho que sou, posso dar força a Deus? Porque a Bíblia diz que eu tenho que pagar esse tipo de tributo a Deus. Que tipo de tributo? Dando Ele a força. A única maneira que você tem de dar força a Deus, sabe qual é? Sabe qual é? Fé. A Bíblia diz que a única coisa que estimula Deus,
que faz Deus ficar alegre, que dá força para Deus fazer mais, é quando eu tenho fé. É a fé. O que nós ouvimos sobre fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que eu agrado a Deus? Como é que eu dou força a Deus? Quando ele encontra um ambiente de fé, um coração de fé, em que crê na sua palavra e diz assim, eu creio que esta palavra vai acontecer na minha vida. Quando Deus encontra isso no coração do homem, ele faz mais. Por isso que quanto mais fé eu tenho, mais milagres acontecem. Então, ouça, agora que eu vou falar para você, Deus espera que você tenha uma fé produtiva, não apenas uma fé religiosa. O que é uma fé religiosa? Ah, pastor, eu tenho minha fé, eu sou evangélico, eu tenho minha fé, eu sou espírita, eu tenho minha fé. Não, não é isso que Deus quer de você. Ele quer uma fé produtiva, que chame à existência as coisas que não existem. Então, Deus espera de você isso, porque a única coisa que Ele não pode forçar você a ter é fé. Porque se você tiver fé, tudo mais vai ser acrescentado. Tudo mais que você precisar vai acontecer. E como é que eu tenho fé? Eu ficava assim, quando eu não era cristão, eu tentava imaginar Deus no trono dele, com uma barba branca, todo de branco ali, poderoso, mandando raio para lá, raio para cá, né? Achava assim, na minha cabeça. Até que um dia que eu descobri que Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. A única forma visível de Deus é Jesus, que se fez homem. Diga glória a Deus. Então, como não tinha fotógrafo naquela época, cada um imagina Jesus como quer, né? Tem Jesus que aparece branco, de olhos azuis, outro aparece mais moreno. Eu já vi filme que Jesus aparece negro, né? Porque isso é fruto da imaginação do homem. Agora, ouça, o que Deus espera de você não é que você crie uma imagem dele. Ele quer que você leia a palavra dele e diga assim, eu vou resolver crer que isso vai acontecer. A fé não é numa imagem, num pensamento. A fé tem que ser naquilo que Deus diz que faria, que é e que será. É a fé na palavra. Então, se eu quero agradar a Deus, o primeiro passo é eu conhecer a palavra. Segundo passo, eu deixar que essa palavra crie fé. E essa fé vai abrir as portas. Vou dar um exemplo para terminar. Quando Jesus estava no meio daquela multidão e que veio uma mulher que estava com fluxo de sangue há muito tempo, ela não acabava aquela hemorragia dela, e ela colocou assim no coração, se eu tocar apenas na orla do vestido dele, eu vou ficar curado. E as multidões apertando Jesus, e a mulher faz todo o sacrifício, vai lá e toca na orla do vestido de Jesus. Nem tocou em Jesus, e foi curada. No meio daquela mufunfa toda ali, aquele barulho todo, Jesus disse, quem me tocou? Jesus, bebeu? Está todo mundo te espremendo aí, está dizendo quem me tocou? Porque, diferente das outras pessoas, as pessoas estavam tocando em Jesus, mas apenas no seu corpo físico, não estava tocando no seu corpo espiritual, de crer. E aquela mulher tocou crendo, e a Bíblia diz que saiu virtude dele para a mulher, e ela foi curada na hora. E ela muito com medo, porque há uma questão da mulher que ficasse menstruada, tinha que ficar separada do arraial. Naquele tempo, na lei, uma mulher menstruada não podia ficar junto com os outros. Tinha esse fluxo de sangue, para quem não sabe, menstruação, na linguagem de hoje. Era uma menstruação dela que nunca passava. Ok? Então, devia ter problemas de mioma, alguma coisa desse tipo. E aí o que acontece? Ela é curada. E ela com medo de se apresentar com aquele problema que feria a lei. Mas a si mesma ela se apresenta. Ah, fui eu que toquei. E Jesus ficou maravilhado. Então, eu tributo a Deus força, quando eu crio na minha vida, no meu coração, um ambiente de fé para crer. E aí eu vou dizer uma coisa para você, parece que o profundo chama o profundo. Porque depois que você tem uma experiência de fé, a sua tendência é querer ter outra. E isso vai virando um turbilhão. E isso vai aumentando na sua vida. Irmãos, a igreja é um lugar de batalhas. E essas batalhas são vencidas pela fé.
É através da fé que a gente vence todas as batalhas que se apresentam. E você deve lembrar que você não está sozinho no meio dessas batalhas. Há líderes de grupos de afinidades, diáconos e diaconisas, pastores, pastor e pastora, gente que vai de alguma forma segurar contigo e dizer assim, vamos orar, vamos clamar, vamos botar um propósito de jejum, de oração, e o corpo de Cristo, que é a igreja, vivo, vai crescer e ser aquilo que Deus quer que seja. Então, igreja é esse lugar de batalha e este lugar de proteção que Deus tem para você. Você nunca deve abandonar a igreja. Você tem que ter uma igreja, porque você sozinho não vai conseguir vencer. Há momentos que você vai precisar de uma mão estendida. Há momentos que você vai precisar de um conselho. Há momentos que você vai precisar de oração. Há momentos que você vai precisar que alguém abra a porta para você, porque você não tem condições de abrir. Então a igreja é este lugar. Vamos ficar de pé. Meu Deus e meu Pai, eu sei que algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender por que nós, domingo após domingo, nos reunimos, por que a igreja tem todo esse movimento. É porque a igreja é o teu corpo, Senhor, e a igreja é um corpo vivo, não um corpo morto, estático. Eu quero te pedir, Senhor, desperta no coração da tua igreja, e em particular da nossa igreja, que é parte desta igreja espalhada pela face da terra, esse desejo de sermos esta família maravilhosa, a grande família. Domingo que vem, Senhor, nós estamos fazendo o culto aqui da grande família. Que isso não seja apenas um título, mas que nós possamos orar uns com os outros, uns pelos outros, e ter, ó Deus, aqui verdadeiramente um lugar especial. Pai, porque nós sabemos que juntos nós somos fortes, juntos, unidos pela fé, unidos pela tua palavra, unidos pela tua presença, nós somos fortes. E o inimigo não quer isto, Senhor. Ele quer que as pessoas fiquem isoladas, porque isoladas ele destrói as pessoas mais facilmente. Mas quando estamos juntos, unidos, ó Deus, há uma força, há um poder, e é o poder do Espírito Santo se manifesta para a glória do teu nome. Que a tua igreja seja verdadeiramente a família de Deus, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, logo mais, se eu fosse você, eu não faltava. Eu vou falar sobre um tema muito importante chamado equilíbrio. Algumas pessoas não estão conseguindo viver bem porque falta equilíbrio em alguma área da sua vida. Eu quero ministrar uma palavra sobre isso, porque o equilíbrio é o segredo da vida. Quem não tem equilíbrio vive em altos e baixos. E quem vive em altos e baixos fica inseguro. E uma pessoa insegura não produz, não cresce, não avança. Logo mais às 19 horas, eu vou estar ministrando sobre equilíbrio. Se eu fosse você, não perdia. É uma dessas mensagens que você vai guardar para o resto da sua vida e de vez em quando vai se lembrar dela. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.